Olá, queridos, paz de Cristo. Um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Pastor Gilson Paulo Oficial, e aqui tratando com você sobre hermenêutica bíblica. Esse vídeo é o quarto vídeo sobre o tema, portanto, te aconselho a você assistir aos três primeiros. Hermenêutica Bíblica 1, 2 e 3 e terminar com isso aqui, o Hermenêutica Bíblica 4, parte 4. Também aqui informo que postarei ainda essa semana mais um vídeo sobre hermenêutica bíblica, só que dessa vez vou tratar da lição propriamente dita, a lição que compõe o trimestre vigente da EBD, na publicação da editora Central Gospel, que está versando sobre pilares da teologia prática, como esse que está aí na sua tela. Vou botar agora para você ver aqui a publicação. Teologia, Pilares da Teologia Prática, e tem o Manual Prático de Teologia, que é o livro base que vai te nortear, te orientar na abordagem das lições do trimestre. Uma publicação da editora Central Gospel relacionado à escola bíblica dominical. Beleza? E eu tratei, como a lição próxima será sobre hermenêutica bíblica, eu tratei aqui de modo mais extensivo a doutrina, até para te dar subsídio para você utilizar o que você quiser na composição da sua aula ou saber sobre hermenêutica bíblica. Então, quem já assistiu aos três já quebrou inclusive essa dinâmica aí da mística ou assustadora da disciplina hermenêutica bíblica, beleza? Que vou avançar com você nessa oportunidade. Antes disso, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez aqui, pelo menos nesses primeiros vídeos, estou chamando a sua atenção para a palestra que eu dei sobre teologia prática. Quase 5 horas de exposição, contendo uma abordagem conceitual e histórica do ramo teológico da teologia prática e também uma análise de cada lição do trimestre feita pelo pastor Edivanei Fernandes. Então você tem acesso ao conteúdo de quase 5 horas de palestra, perdão. Para acessar essa palestra é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem lá um link que vai te remeter à inscrição. Tem um custo, um investimento de R$ 29. Você pode até parcelar em 5 vezes ou 6 vezes de R$ 5. Veja que não tem dificuldade de você quitar, pagar. É uma forma de você abençoar aqui o canal, a estrutura, não só a minha, como também do canal do Crente Docente, que essa palestra eu fiz em parceria ao Crente Docente. Beleza? Outro sim, está aí no seu rodapé, essa legenda vermelha, que consta o telefone para contato, caso você queira me convidar para a sua igreja, numa palestra ou uma atividade relacionada ao universo da Bíblia, é só me ligar 21 98477 8523, 21 98477 8523. E por um acaso, esse número também é o número do meu Pix, caso você queira investir no canal, aprimorá-lo aqui para poder te servir melhor, pagar um editor, né, e fazer uma montagem e, enfim, né, um equipamento mais adequado à sua qualidade. É só investir na minha vida aí. Eu repito aqui, esse Pix servirá tanto para investir no canal, como também para abençoar a minha vida, né? Vale ressaltar que cada aula que eu preparo aqui demanda tempo, tem todo um acúmulo de conteúdo que foi feito ao longo da vida, portanto, nada mais natural, compreensível de querer abençoar aquele que te instrui na palavra, beleza? E assim, outra coisa que repito, né, o dinheiro é seu, o seu é o seu do seu dinheiro, portanto pode fazer dele o que você quiser, desde que você saiba administrá-lo de acordo com com a mordomia cristã. Envolve dízimo, envolve oferta na sua igreja onde você congrega, abençoar pessoas, e em abençoar pessoas você pode também me colocar nesse pacote aí, em nome de Jesus, beleza? Vamos lá, então aqui avançando nessa abordagem. Repito, o conteúdo todo dos 5 vídeos que postarei está relacionado à hermenêutica bíblica para tentar ajudar você na lição 3 do trimestre vigente, né? Repito, a base dessa abordagem no que diz respeito à hermenêutica está nesses 3 livros aí: Hermenêutica Fácil e Complicada, do Wilson Costa Bento, História da Interpretação Bíblica e Introdução à Interpretação Bíblica. São livros que você vai ter uma boa noção sobre o que é hermenêutica, né? Isso. Agora vamos lá. Hermenêutica parte 4.
é assim, né? De modo geral, já dito aqui, de modo exaustivo, a hermenêutica é entendida como arte de interpretar textos antigos. A regra básica da hermenêutica é a saber, aqui, tá? De modo geral, a hermenêutica é entendida como a arte e ciência também de interpretar. Não somente ciência, como também uma arte, até porque envolve a habilidade também, né, do uso da linguagem metafórica, portanto tem um lastro, uma abertura para a arte, mas também ciência, porque tem regras básicas, né? Tem princípios básicos que norteiam a boa interpretação. Portanto, é ciência e também arte. É arte e também ciência ligadas à interpretação, ao entendimento, à compreensão. Portanto, você investiga e a partir de uma investigação acurada você passa a entender, compreender. Uma vez compreendendo, você então vai aplicar a sua vida. E para compreender, já que se trata de texto, logo tem a ver com leitura. E aqui eu disse no início do vídeo, lá no primeiro vídeo, que entendes tu que leis? Perguntou o Filipe ao eunuco, né? E se entendes e leis, né? Tanto o verbo entender e o verbo ler, no grego, tem o mesmo radical, né? É composto também pelo radical gnose, tem a ver com conhecimento. Entender tem que ter conhecimento com saber, e para saber tem a ver com a leitura. Quando alguém lê alguma coisa, lê para entender, por mais que às vezes até possa ler sem entender, mas o objetivo da leitura de fato é a compreensão. Portanto, são elementos do universo da hermenêutica. Por isso que a regra básica da hermenêutica é a saber quem está falando ou quem escreveu, né? Quem escreveu, aí é comunicação em relação aos textos antigos. Quem está falando? Quem é o escritor? Esse quem é o escritor, repito aqui, não é saber Paulo, João, Pedro, Tiago, não, é saber a vida, a história, a formação, a cosmovisão que o indivíduo leva consigo em função da sua própria formação histórica. Esse eu do escritor será desaguado no texto. Quanto mais informações você obtiver de quem escreveu, mais você terá condição de compreender o seu escrito. Cada escrito carrega conceitos do escritor. Então, quem escreveu? É uma pergunta que a hermenêutica faz. Para saber disso, vou te explicar como saber disso, né? Quem escreveu? Então, é um olhar para o escritor. Mas também não se pode ignorar três elementos quando envolvem, né, interpretação textual: o escritor, o texto e o leitor. São três elementos que estão ali dialogando o tempo todo. O ponto de contato entre o escritor e o leitor é o texto que faz esse link. Então, quanto mais informações você obtiver, tanto do leitor, bem como do escritor e do texto, maior será a sua capacidade de interpretação. Quem escreveu? Porque, por exemplo, você conversa e vê a vida de Paulo e compara com a vida de Amós, são dois contextos distintos, diferentes, situações diferentes e concepções também diferentes. Portanto, é fundamental saber quem escreveu, né? Segundo, para quem está falando? Quem é o seu leitor? Melhor, quem é o seu primeiro leitor? Quais são os problemas que envolviam, né, a realidade do leitor, as situações, porque isso aí você vai perceber a temática, o objetivo do texto, qual a intenção que o autor teve para tratar do problema X para esse leitor primeiro. Veja que você lê a Bíblia, você acaba querendo assim, não, a Bíblia é para mim, é para nós, de verdade. Só que isso para nós, enquanto efeito contínuo, mas primeiramente foi para um leitor específico de um tempo determinado, de um local estabelecido, cuja mensagem para esse primeiro leitor reverbera em nossa vida. Mas aí, quanto mais você consegue entender esse cenário primeiro, maior será também a sua capacidade de interpretação. Para que tempo está falando? A mensagem é para aquele tempo específico, tem um desdobramento para os dias de hoje, com que tipo de área, de abrangência esse texto está relacionado. Veja que tem a ver com o universo da hermenêutica. É o onde e quando se aplica o texto. Vou dar aqui só um exemplo. Em relação ao sábado, a guarda do sábado é para o dia de hoje ou não? Porque o sábado, guardar o sábado é bíblico.
Está na Bíblia, no Antigo Testamento. No Novo Testamento não tem a obrigatoriedade de guardar o dia sabático, o dia do sábado. Aí você tem que saber onde e quando. E detalhe, quem está falando, né, é importante porque, a depender de quem está falando, o texto ganha autoridade ou não. Porque o diabo também fala na Bíblia. O diabo também fala. É só você ler lá o texto de Mateus 4, em que o próprio diabo orientou a Jesus a lançar-se do pináculo do templo, porque está escrito. Até citou o texto. Só que a fala dele não tem peso, não tem autoridade. O registro da sua fala é inspirado, não as suas falas em si, não as suas palavras em si. O registro, sim, a fala dele, não. Tem ímpio que fala na Bíblia, tem inimigos que ameaçam o povo de Deus na Bíblia, e está registrada a fala. Ou seja, quem está falando é bem importante para você saber, até para fundamentar doutrina. Em que sentido está falando? É um sentido literal, figurado? O que o autor de fato quis dizer naquele texto? Qual foi o seu objetivo? Essas questões todas fazem parte do universo da hermenêutica, que já tratei com você nos vídeos anteriores. Eu apenas trouxe à baila essa fala inicial para chamar sua atenção sobre a importância da hermenêutica material. Para eu responder às perguntas postas, as perguntas feitas, que tem a ver com o universo antigo, veja o texto bíblico do Novo Testamento há mais de 2000 anos atrás, no contexto judaico, portanto, longe de mim, longe da gente, tanto no espaço quanto no tempo, para eu reconstituir esse cenário, essa lógica, esse universo, para eu saber as informações, eu preciso de ferramentas, eu preciso de um material adequado. Portanto, preciso de uma boa literatura, montar uma boa biblioteca, senão não tem como. Repito aqui, hermenêutica tem a ver com interpretação. Interpretação tem a ver com leitura. E leitura com livros. Oh, que obviedade, mas é verdade. Não tem como fazer uma boa interpretação sem leitura. O texto em si é fundamental, mas também tem que ler os seus contextos, aquilo que está em torno, em volta, que abrange o universo do texto. Para tanto, você precisa de uma boa biblioteca, um bom material. Para uma boa hermenêutica, são necessárias ferramentas para a realização da pesquisa. Como diminuir barreiras interpretativas sem auxílio das literaturas? Não tem como. Então aqui eu vou te sugerir, não uma bibliografia básica, não é isso. Vou te sugerir modelos, naturezas de publicações. Aqui que é importante, saber que, no caso aqui tem a ver com editorial, com a proposta de cada literatura para tentar atender uma determinada necessidade. Eis algumas aqui. Primeiro, você precisará ter na sua casa um conjunto, algumas concordâncias bíblicas ou concordância bíblica. Aí sim, hoje em dia você tem aplicativos para isso, tem aplicativo de concordância bíblica, tem sites que te ajudam nessa questão. A internet veio nesse sentido para facilitar a nossa vida em todas as áreas, inclusive também na área da pesquisa da literatura. Você tem hoje já mecanismos que podem te ajudar. Porém, é preciso saber que tipo de app está usando, que tipo de site pesquisa. Aí tem a ideia da confiabilidade. Você não pegar aí uma fonte que não tenha uma mesma visão que você professa e acabar, ao invés de ajudar, te atrapalhar. Resta saber, aqui afirmar que também as ditas religiões outras ou seitas outras também têm publicações na internet que você precisa saber peneirar e identificar essas fontes. Mas basicamente você precisa ter concordância. Concordância é um livro, uma obra em que tem várias palavras bíblicas, em que você pode, a partir desse documento, desse material, encontrar versículos. Por exemplo, a palavra amor. Aí vai te dar lá um calhamaço de versículos, começando a parte inicial, aonde você encontra a palavra amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Aonde está esse versículo na Bíblia? Onde está? Você vai pegar lá a concordância, vai na palavrinha amor, e você vai ter lá, Deus amou o mundo. Amor, Aí está lá, referência João 3,16.
né? Não ameis o mundo, não ameis o mundo, amor, ameis. Onde está esse versículo? Não sei, você vai pegar lá na concordância, a palavrinha amor, ela não ameis. Aí a Marta lá é 2 de João, capítulo 2, tem a ver com não ameis o mundo, nem que no mundo há. Ou de repente, mundo, a palavra mundo. Aí tem lá uma série de versículos sobre a palavra mundo. Então, agora, cada concordância dessa deve concordar com a tradução que você está usando. Porque, como, por exemplo, a corrigida tem uma forma de escrever, de usar o texto, a atualizada outra, a NVI outra, tem que comprar uma concordância que concorde com cada tradução. Para você não, porque a palavra amor é muito usada na corrigida. Perdão, a palavra caridade na corrigida. Já na versão de Almeida atualizada, a palavra amor. Aí você, não, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz. Caridade. Aí você tem a caridade. E se a mesma palavra na atualizada está amor. Então perceba, tem que ter uma concordância para cada tradução que você utiliza normalmente. Beleza? Só que avançar. Então é preciso comprar concordância. Você pode ter aplicativos, pode ir na internet, tem sites que tem site de concordância bíblica, ou comprar. É só ir nas casas que vendem, né, literatura evangélica e quero ver aqui concordância bíblica. Vai te mostrar lá uma gama de opções para você comprar, simples ou até exaustiva, a depender do teu tempo e da tua disponibilidade, entendeu? Vamos lá aqui avançando, ó. Além de uma concordância, também tem que comprar dicionário e enciclopédia. Você precisa ter. Veja, estamos tratando de textos antigos, tratando de literatura antiga, e que você precisa ter ferramentas para analisar e estudar e compreender esses textos. Portanto, não tem como você não se utilizar de uma boa ferramenta. Dentre elas, a questão vinculada ao dicionário, bem como também a enciclopédia. Há uma distinção entre eles, uma distinção sutil, mas há. O dicionário é mais direto, pega o verbete e explica diretamente. Você pega a enciclopédia, já com o mesmo verbete, a mesma palavra, ela faz uma abordagem mais filosófica, sociológica, antropológica, histórica, literária. Ela tem uma forma mais, por isso que é encíclico, né? Dá uma volta na palavra. Já o dicionário, ele já te dá uma mensagem direta. Aí, assim, ó, dicionário é um conjunto de vocábulos e termos de uma língua, dispostos em ordem alfabética com os seus respectivos significados. Normalmente, o dicionário é mais direto, mais curto. Quando se trata de enciclopédia, é mais abrangente, pois trabalha vários ramos do conhecimento referente aos termos em questão. Aí você tem no mercado uma quantidade enorme de obras, de publicações, tanto no que diz respeito ao dicionário bíblico, bem como à enciclopédia bíblica. Tá? Agora, importa você ter. Eu botei aqui numa tela algumas sugestões mesmo, tá? Você pode comprar ou não, assim, também repito, na internet você pode hoje colocar uma palavrinha e encontrar ali uma gama enorme de abordagem, mas aí repito a importância de você atentar para a fonte que você está pesquisando, mas tem aí obras que você pode comprar, aqui, por exemplo, ó, tem o dicionário bíblico de Wycliffe, que a CPAD publicou, é um bom dicionário, tem o dicionário bíblico Vida Nova, que a Vida Nova é muito rica em relação a exemplo de dicionário. Tem o dicionário bíblico ilustrado da editora Vida, que também é um bom dicionário. São calhamaços, são grossos livros, são densos, porque se trata de, imagina, aglutinar neles, né, uma quantidade enorme de palavras. Né? Aí você normalmente são livros densos e que custam um pouco aí, né, caro. O que vai fazer você comprar é a sua disposição de querer aprender. Logo, hermenêutica se torna difícil porque também é custoso. Tudo que é excelente é custoso, né? Vamos lá aqui avançar. Olha só, em relação aqui à enciclopédia. Eu sugiro duas aqui, basicamente. Ó, a enciclopédia da Bíblia, da editora Cultura Cristã. Na verdade, né, são 5 volumes, também assim consideráveis, né? E que você tem trocentos verbetes, você vai saber muita coisa lendo essa questão. São livros de consulta, né? Um livro de você ler, né, direto. Saber sobre quem foi José.
tal, né? Quem é Mefibosete, aí tá lá, ou qualquer um termo teológico. Cada dicionário, um dicionário histórico, um dicionário doutrinário, sistemático, ele também tem o perfil, porque tem um universo de palavras que ele vai então recortar e ter um estilo próprio, tá? Essa aqui, ó, Enciclopédia Bíblica, Teologia e Filosofia, que é um clássico do Champlin, é um clássico, é um livro já, uma obra, né, assim, consolidada, que às vezes as pessoas nem querem mais comprar porque põe na internet e encontra. É verdade, está lá na internet. Agora, repito, é importante saber a fonte. Essa obra aí vai te atender de modo muito claro. São também 6 volumes, calhamaços, né? Aí tem um investimento para poder comprar. Aí tudo tem a ver com a sua disponibilidade, aqui repito, mas é uma obra que você vai ter que ter para fazer uma boa hermenêutica. Como eu vou interpretar um texto, não tenho material, não tenho obra, não tenho como consultar, entende? Não tem como. É assim, quem não lê não pensa, quem não pensa sempre será dominado. Vamos aqui avançar. Olha só, além de concordância, dicionário e enciclopédia, uma obra importante, em termos de natureza, são os comentários bíblicos. Comentário, conforme o próprio nome já sugere, o autor comenta os textos. Então, assim, tem lá o comentário bíblico de Judas, a epístola, né, de Judas. Então, ele vai pegar lá versículo por versículo, ou bloco por bloco, vai te dar quem escreveu, onde estava, em que lugar, a situação, né, o objetivo da escrita, os problemas que envolviam o contexto histórico de Judas e tudo mais, tal, e vai comentar capítulo por capítulo, ou versículo por versículo, a depender da profundidade, né, da proposta de cada comentário. Aí você tem comentário bíblico do Antigo Testamento, do Novo Testamento, livro por livro. Aí tem uma gama de publicações nessa linha de comentários bíblicos. O comentário, na verdade, é o resultado de uma hermenêutica. O autor pegou o texto e interpretou e comentou: isso aqui é isso, 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 é isso, isso, isso. Você vai ler o comentário do texto. O ideal é que você tenha o seu comentário. Só que normalmente você, para comentar, tem que ter que ouvir o que as pessoas disseram sobre. Aí, um detalhe: o que as pessoas dizem sobre os comentários podem estar corretas, a fala, ou erradas. Né? E a depender do comentarista, do comentador, do comentarista, até pode comentar uma coisa que você não concorde. Todo comentário é um parecer de alguém sobre o texto em pauta. Portanto, você tem que ler o comentário também com ressalva, com prudência, saber quem está comentando, quem é o comentador, a formação dele, a confissão de fé que ele professa, a igreja que ele pertence e tudo mais, tal, porque senão você vai entrar num caminho aí complicado e vai, de repente, ao invés de aprender, desaprender, entendeu? Mas assim, comentários são obras feitas por exegetas, em tese, né? Em suma, um comentário é o resultado exegético interpretativo onde as regras da hermenêutica foram aplicadas. Portanto, um comentário é suscetível a erros, bem como a acertos. Né? Você tem que ver com ressalva. Você compra uma Bíblia, às vezes, no rodapé, tem uma explicação lá, um comentário. Aquele comentário que está lá na Bíblia, embaixo, não é da Bíblia, é alguém que comentou, uma edição, um grupo, uma pessoa, enfim, a editora botou lá no rodapé para lançar luz a um texto X. Ajuda, corrobora, mas o comentário não tem peso de palavra de Deus, beleza? Eu botei aqui na sua tela aqui alguns exemplos para você, né? Algumas opções, olha só, que eu inclusive utilizo esse material aqui, olha só, né? São vários, tem esse que é fantástico, vou ver que você vai mostrar só um minutinho aqui. Vou voltar aqui a tela, esse aqui, foi o comentário bíblico de Beacon, é uma coletânea, são, né, dezenas de livros, porque cada livro tem um livro comentando, às vezes um livro comenta 2, né, ou 3, mas aí tem, acho que são quase 40 livros comentando a Bíblia toda. Você vai comprando aos poucos, não precisa comprar tudo de uma vez, né? Compra um lote, depois compra outro. Tem esse aqui, que também é um clássico, né? Versículo por versículo, comentário do Novo Testamento, versículo por versículo, também do Champlin, versículo por versículo, imagina aqui, por isso são 6 volumes, só do Novo Testamento,
E tem uma outra semelhante do Antigo Testamento, para te dar o contexto histórico, quem foi o autor, explicar quase que palavra por palavra. É um trabalho aqui também exaustivo, que tem coisas boas e ruins, vai depender, né, de quem está comentando, porque é um trabalho, né, um trabalho de vários autores, né, é que você vai ter que ter o cuidado de peneirar, mas com certeza vai te ajudar a compreender. Além de comprar, tem que ler, né? Isso aqui também é uma coletânea, a Editora Vida, introdução, né? Introdução e comentários. Introdução e comentário. De vários livros, todos os livros da Bíblia. Isso aqui acompanha Eclesiastes e Cantares, mas aí são também quase 40 livros nessa dinâmica de comentário bíblico. Você vai ler o que eles disseram. Esse aqui, do Esber, é fantástico também, fantástico, comentário fantástico. Vale lembrar que às vezes, né, os editores dessas obras são de confissão arminiana ou confissão calvinista, então na parte doutrinária tem que ter esse cuidado de peneirar, mas são obras que te ajudarão na interpretação. Eu estou aqui te mostrando que a hermenêutica requer interesse de investir. Não só a hermenêutica, você, né, quer ser um bom estudante, um pesquisador, tem que investir em uma boa literatura, beleza? Aqui, ó. Além do concordância, dicionário, enciclopédia, de comentários bíblicos. Às vezes é melhor você comprar um comentário do que comprar um livrozinho qualquer, entendeu? Você comprou ali, é um livro de consulta para a vida inteira. Ó. Além disso, como estamos tratando de Bíblia, né, a primeira coisa que você tem que ler é a Bíblia, né? Assim, vamos combinar, né? Tem muitos teólogos que leem trocentos livros, mas não leem a Bíblia. Aí não adianta. A Bíblia é a base de tudo. Nada, nenhuma outra obra substitui a Bíblia. A Bíblia tem, né, a preponderância, a preeminência em qualquer outra obra literária. O estudante da Bíblia tem que primeiro ler a Bíblia. E aí, porque nada a substitui. Leia a Bíblia e, claro, livros que corroboram na sua compreensão. Mas, pastor, que Bíblia eu tenho que ler? Leia uma Bíblia que você tenha afinidade com a tradução, com a versão. Essa Bíblia de cabeceira. Agora, para estudar um texto, uma passagem, você tem que ler várias traduções. É o mesmo texto escrito de outras maneiras, de outras formas, com outras palavras que elucidarão a sua compreensão. Daí a importância de ter traduções bíblicas. Elas são indispensáveis ao estudante da Bíblia. Todas são importantes, pois lançam luz ao texto bíblico em análise. Você lê um texto na corrigida, depois lê o mesmo texto na nova versão internacional, na atualizada, de Jerusalém, você vai então entender que uma palavrinha ou outra vai lançar luz. E, assim, eu gosto mais de uma do que outra, é verdade, mas aí elas são importantes nessa análise em que diz respeito à interpretação. Eu não gosto, por exemplo, da linguagem de hoje, não gosto, né? A linguagem de hoje eu não gosto, porque é muito solta, mas tem gente que gosta, que é a linguagem fácil, acessível e tal, mas não é um texto confiável, né? Enfim, sem querer criticar essa obra, tem seu valor, sua importância, portanto, vale a pena comprar, adquirir, mas é importante ter cuidado, porque cada tradução dessa, não vou entrar aqui no mérito aqui, está baseada num conjunto de manuscritos. Daí, de repente, umas distinções de uma e outra, além de uso de sinônimos, né? Não só de reescrita, também às vezes de base de conjunto de manuscritos. Tem um conjunto de manuscritos chamado textos receptos, outro textos majoritário, massorético, siríaco. Cada tradução dessa está baseada num conjunto de manuscritos próprios. Daí que vem aquela expressão, está baseada nos melhores manuscritos. Mas na verdade assim, é um conjunto que o corpo editorial adotou enquanto referência e utiliza para poder traduzir os textos, né, para as línguas vigentes, que no caso para a língua portuguesa, tá? Na língua portuguesa você tem várias, tem a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, a Jerusalém, tem a Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, aí tem as traduções católicas, é um universo também de várias, você tem que comprar e aos poucos, ir crescendo e avançando na tarefa de interpretar. Além disso, além da concordância, dicionário, enciclopédia, comentário bíblico, traduções, também é importante você comprar livros que te forneçam informações de como
o mundo antigo era formado, como as pessoas viviam no mundo antigo, no mundo bíblico, nos dias de Jesus, no Antigo Testamento, esse contexto cultural, histórico, essa forma de viver, porque você pega o Novo Testamento e o Antigo Testamento, lá você encontrará, né, pessoas que, como eles viviam, como eles se casavam, como era o casamento, como era a dinâmica do dia a dia, do cotidiano, o que eles comiam, o que eles usavam, né, o tipo de vestimenta e tal, a forma que eles falavam. Tudo isso aí é importante. Como é uma coisa antiga, tem que ter uma literatura própria que vai te remeter aos dias do fulano de tal. Né? Aí tem também uma gama enorme de publicações nessa linha. A Editora Vida e Vida Nova tem muitos livros nessa linha aqui, tá? Eu botei aqui alguns só para te dar uma noção. Isso do Coleman, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, é fantástico, interessante, porque tem passagens que você só vai entender à luz do contexto. Por exemplo, a parábola das 10 virgens, que tem a ver com casamento. Por que 10 virgens? Como assim, né, duas esperavam um noivo? Como era essa dinâmica? Como é essa situação? Isso aí você tem que saber o contexto, como era o casamento, o noivado, né, a fase de namoro. Esse nível, o que eles utilizavam em termos de fato para poder comer e tal. Aí esse manual vai te dar a noção sobre essa questão né, dos tempos e costumes bíblicos. Tem também aqui ó, essa enciclopédia, né, da vida de Jesus, da Central Gospel. É uma coletânea também interessantíssima sobre a vida de Jesus, aí que envolve questões culturais da sua época e formação, é também uma obra interessante comprar. A vida diária, né, nos tempos de Jesus, aí saber também como era a vida no tempo de Jesus. Quer dizer, aqui estou pensando no Novo Testamento, mas também tem livro no Antigo Testamento, que você vai comprar, crescer, avançar e aprender. Veja que é um processo longo, né, com calma. Para além disso, pastor, aqui estou comentando só questões de texto bíblico. Texto bíblico, né? Portanto, de interpretação bíblica. A interpretação bíblica vai te dar uma base para formar doutrinas. Aí você precisaria comprar livros que dizem respeito às doutrinas. Aí não é mais teologia exegética, é teologia sistemática, é um outro ramo. Quem é Deus, quem é Jesus, Espírito Santo, pecado, salvação, últimas coisas, igreja. Aí são livros de doutrinas bíblicas. Ou teologia sistemática. Aí na sua tela tem uma sugestão aí para você. Teologia sistemática do Stanley Orton, tem teologia sistemática pentecostal do Walter Brunelli. Aí tem, né, aqui também é importante saber o que comprar, porque como é teologia e é doutrina, aí tem que saber a confissão do teólogo, para você não comprar uma obra literária ou uma obra sistemática e que o cara confessa uma outra ideia distante ou diferente da sua. É importante ter uma ideia importante, né? Claro que depois, com o tempo, você compra também do outro para saber o que ele pensa, até para poder refutar e responder, beleza? Dito isso aí, Deus abençoe a tua vida. Eu fiz aqui uma abordagem rápida sobre hermenêutica. Eu sei que tem muitas lacunas, não contei aqui sobre a história da hermenêutica, os tipos, né, de modelos que foram feitos ao longo do tempo aqui, mas caso você queira saber mais, é só acessar aí as minhas redes, mandar mensagem, interagir comigo e na medida do possível eu vou te ajudar na tarefa de conhecer mais a Deus. E aqui eu termino citando um texto da palavra de Deus que o salmista, possivelmente Esdras, que foi um escriba, um sacerdote, um amante da lei, escreveu o Salmo 119 de acordo com a tradição. Um salmo que é um acróstico, né, em que ele utiliza 22 verbetes, que são as 22 letras do alfabeto hebraico, e faz um acróstico interessante sobre essa questão. E no verso 18, Salmo 119, verso 18, diz assim: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Noutra versão, abra, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A minha oração é que Deus possa abrir os nossos olhos e, abrindo-os, possamos contemplar com calma, serenidade, tranquilidade e profundidade a lei do Senhor. Essa lei que é perfeita e refrigera a alma e dá sabedoria ao simples. Essa lei que torna o jovem mais sábio do que o idoso, porque essa lei nos ensina o temor do Senhor.
e que esse temor sirva para poder ser manifesto no dia a dia, na prática, para a glória de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.